da DM já há muito tempo, né? Mas vamos fazer a apresentação. O irmão José Luiz Del Guerço, né? Atualmente é consultor. Melhor, vamos falar um pouco antes sobre ele, tá? Um pouquinho mais. Eu vou falar diferente porque eu já o conheço um pouco mais de tempo, né? Ele é casado com a irmã Rosane Del Guerço, tem três filhos e uma penca de netos, que eu não sei exatamente, porque só o Rômulo já lhe deu uma quantidade, né? Pelos outros, né, presidente? Aí, então, ele foi, o chamado dele atualmente é consultor de missão de serviço na missão Florianópolis, tá? Antes disso, fazia parte da presidência do CTM e antes disso foi 70 de área, entendeu? Então, acho que é só isso, né? Presidente Del Guercio. Passo para ele direto, Surema. Então, presidente, tá contigo, a bola é tua. Pronto, estou no ar. Boa noite a todos. Como é a quarta vez que eu estou falando, eu acho que é a quarta vez, né, Helena, aqui no grupo, eu não lembro o que eu falei as outras vezes passadas, mas eu espero que o que eu tenha trazido aqui seja uma coisa de inspiração para aqueles que talvez não me ouviram lá atrás. Eu não sei se eu vou repetir o que eu vou falar, mas eu acho que não. Mas que nós possamos acrescentar, né, informações aqui para o nosso trabalho. Eu queria pedir a oportunidade de ouvir, como hoje é um domingo de jejum e testemunho, né? Se temos duas pessoas aqui que não prestaram o seu testemunho hoje e querem fazer agora rapidamente, a gente poderia abrir o tempo para duas pessoas. O que você acha, Su? É o que manda, presidente. Não, eu peço. Se alguém quiser pronunciar, a gente tem duas oportunidades para quem não prestou testemunho hoje. Então a gente segue. Eu quero prestar meu testemunho. Eu também. Então, Eu, primeiras damas? primeiras damas, Ah, ok, presidente, obrigada. Minha filha estava doente, então eu só fui na igreja, só tomei o sacramento e voltei, né, para ficar com ela. E eu senti muito porque eu faço isso constantemente. Então, obrigada pela oportunidade. O jejum é sempre um privilégio, né? E eu aprendi com a CISTI que a maior resposta, né, do jejum é realmente a modificação, né, a transformação que ele pode nos causar. Então, eu sei que realmente Deus vive, que esta é a igreja dele, que seus ensinamentos nos elevam a retornar à sua presença. E eu sei que Jesus Cristo, ele é o meu Salvador e ele vive. Em nome de Jesus Cristo, amém. 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 então, foi muito bom a igreja hoje. Eu, eu não prestei meu testemunho na igreja, mas realmente é muito bom ter essa oportunidade. E tem um jovem rapaz que é filho do presidente do ramo aqui, que ele vai para a missão, missão Brasil Sorocaba, né? E ele prestou o testemunho dele. Ele não abriu o chamado dele lá no dia, né? O terra feito, ele abriu na casa dele. Mas no próximo domingo, provavelmente, ele vai abrir o chamado lá no nosso ramo. Vai ler lá, vai falar para onde vai, né? E quando eu estava indo embora, geralmente a gente vai, o presidente do ramo leva algumas pessoas na carroceria do carro, né? Para já me deixar nas casas, algumas pessoas. E tinha um rapaz que tem um irmão dele que está na missão. E esse jovem, ele tem uns 17, 18 anos. Ele foi batizado há pouco tempo, depois que o irmão dele foi para a missão, ele foi batizado. E ele me perguntou, né? Eu falei para ele que tinha servido missão. E falei, aí eu
ele me perguntou como é que é na missão. Né? Aí eu pude explicar para ele um pouco sobre como é na missão. E eu pude relembrar, né, aquele momento que eu fui para o CTM, que eu cheguei na missão, que eu falei com o meu presidente de missão, o meu presidente me apresentou a cidade que eu iria servir, que lá teria muitas pessoas que estariam me aguardando, né, para mim, que só eu poderia falar com elas para elas aceitarem o evangelho. E eu pude falar essas experiências que eu tive e eu até me emocionei. Né? Realmente, eu sei que é algo missionário. Eu desejo de falar com as pessoas do evangelho. Isso é muito importante. Devemos estar sempre orando para pedir ao Senhor que possamos ter esse desejo de compartilhar o evangelho com outras pessoas. Eu pude conhecer o evangelho aos 21 anos de idade. Eu tinha 21 anos e aos 25 anos eu ainda pude ir servir a missão. O que Então, como aconteceu? eu sou grato de ter recebido a missão de tempo integral, de ter aumentado mais o meu amor pelas pessoas, pela minha família, por mim próprio. Então, eu sou muito grato ao Senhor por essa oportunidade. E eu sei que Jesus Cristo vive, sei que essa é a única igreja verdadeira aqui na Terra. Eu sei que Jesus Cristo ele pagou por nossos pecados, sei que a expiação é finita e eterna, e que sempre nós podemos nos apegar ao Senhor, Ele vai nos acolher. Eu sei que tudo que nós aprendemos na igreja são verdades eternas, que sempre é a casa do Senhor, e que se nós nos esforçarmos, nós iremos um dia, perseverando até o fim, estaremos de volta à presença do Pai Celestial. Esse é o meu testemunho, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, irmã Isabel e irmão Raimundo, por ouvir o testemunho de vocês. Eu gosto muito de ouvir testemunho, porque é uma coisa singela, né? É uma coisa que é construída no coração e na mente de cada um. Não dá para contestar. E é uma oportunidade que nós temos a cada mês de consagrar o nosso testemunho, o nosso sentimento pelo Salvador Jesus Cristo. Muito bem. Eu queria abordar um tema com vocês, como foi colocado lá no cartaz de divulgação, viver segundo o padrão da felicidade. Né? Eu queria começar lembrando a vocês ah, de um fato que aconteceu no livro de Mórmon, logo no início, lá em primeiro NEF, e depois nós vamos para segundo NEF. E uma coisa muito interessante, que eu acho que todo membro novo na igreja, ele começa lendo o livro de Mórmon em primeiro NEF, às vezes avança até o segundo NEF. Mas quando chega em Jacó, ali no capítulo 5 ele para, porque não dá para passar, né? Aquela história das oliveiras, que não acaba nunca e tal. Aí guarda o livro de Mórmon, aí depois começa de novo, vai ler o primeiro NEF, segundo NEF, aí para em Jacó. E acaba que quase que todo membro é especialista em primeiro e segundo NEF. E eu espero que vocês tenham seguido esse curso, né? Mas já tenham completado o ciclo de ler o livro de Mórmon, reler, reler. Mas no primeiro NEF, capítulo 16, Leí, ele recebe um presente do Senhor que está bem na porta da sua tenda, que é chamada de liarrona, né? Que é um presente que vai permitir a ele concluir ou prosseguir na sua jornada, no seu trabalho de buscar as placas, voltar, seguir no deserto, enfim. Ele recebe ali a Rona, passa a ser para ele um mapa, né? Que vai ajudar ele naquela jornada. Então, a primeira pergunta que eu faço para vocês, se vocês tivessem um mapa desse tipo para seguir na jornada da sua vida, você aceitaria esse presente? Você abriria esse mapa constantemente? Esse mapa seria o seu companheiro de viagem, né? Eu já vi aqui, temos muitas pessoas no grupo, não dá para ouvir a opinião de todo mundo,
Mas no curso do que nós vamos tratar aqui, eu gostaria que um ou outro pudesse se manifestar. Então, eu vou falar agora um pouco desse mapa, né? Da possibilidade de nós termos um mapa. Então, abrir um mapa e ser guiado por um mapa é como a gente sai de casa hoje e liga lá o GPS, né? Eu quero chegar nesse ponto aqui, eu chego em quanto tempo, eu vou ter problema no caminho, vai estar livre o caminho e tal. E quando a gente segue aquele GPS ali, a gente chega direitinho no lugar que a gente quer, se ouvir as orientações do GPS. Mas no mapa da vida, ninguém está falando para a gente. A gente só ouve que é o Espírito, né? Eu queria agora saber de vocês, de um ou dois, né? Se tem seguido o mapa que receberam com o nome de bênção patriarcal, né? Primeiro, quem é que recebeu a sua bênção patriarcal no último ano? Tem alguém aqui que recebeu a bênção patriarcal nesse último ano, nos últimos 12 meses? Muito bem. Pelo silêncio, todos nós temos bênção patriarcal por um longo período de tempo. Por exemplo, eu tenho 67 anos, eu recebi minha bênção com 17 anos de idade, 16, 17 anos. Então vão aí 50 anos de bênção patriarcal. Né? Bênção, eu imagino que todos vocês já tenham suas bênçãos já há bastante tempo. Então agora, como você tem usado a sua bênção patriarcal, né? Somente em ocasiões especiais, ocasiões difíceis. Quem aqui lê a bênção patriarcal pelo menos uma vez por mês? Pode abrir o microfone e se manifestar. Eu. Pelo Opa, apareceu um eu. Quem é o eu? Quem é que falou? O Emerson, foi o Emerson que falou. Emerson, abre aí, ele quer falar com você. Acho que teve algum problema no áudio dele. Bem, eu estava dando em ler minha bênção patriarcal, estudá-la todo dia depois que eu terminava o capítulo que eu estava lendo do livro de Mórmon. Só que teve algum dia que eu não sei onde que a minha bênção patriarcal, que é uma cópia reduzida, pequenininha, né? Eu não sei onde foi que eu perdi ela, porque eu não sei onde está e eu ainda não parei para procurar ela ou outra cópia, porque eu tenho 3 cópias dela espalhadas. Mas todo dia que eu estava lendo o capítulo do livro de Mórmon daquele dia, eu estava fazendo a leitura também da minha bênção patriarcal. Mas já faz mais de um mês que eu perdi e eu não Então, parei deixa eu de te dar, procurar, deixa eu esqueci te de dar uma fazer. notícia boa. A bênção patriarcal está no seu celular, né? Você vai lá na É, ferramenta. eu estava agora olhando as aulas do Auxiliar Socorro, que eu não sabia que tinha no aplicativo marcada, né? E aí eu vi lá agora mesmo, minha bênção patriarcal. Acho que na hora que você perguntou, eu estava olhando isso. Eu demorei a voltar para o Zoom para abrir o microfone. O Espírito já está Aí, mostrando que a tua bênção patriarcal está na palma da tua mão. Por isso que eu perguntei. eu sou mais Por a isso que moda eu, antiga. Eu tenho ela ah, aqui, ó. Ela é aí eu, ela é a minha marcação das minhas escrituras. Eu procuro consultar ela constantemente. Constantemente eu estou abrindo, estou fazendo ligações, vínculos, escrituras. Então, Eu prefiro. realmente é importante. então, a bênção patriarcal para nós, ela é um mapa para a nossa vida. Só que não dá para o patriarca fazer um mapa para 60 anos, 70 anos de vida, né? Então ele vai te revelar ali as coisas básicas. E o que é interessante da bênção patriarcal? Ela vai pontuar algumas decisões, ela vai pontuar algumas bênçãos futuras, alguma orientação espiritual, algumas coisas que você tem que fazer
e algumas coisas que talvez não aconteçam nessa vida, né? Mas é uma bênção tua, que você tem a promessa de receber. Por exemplo, na minha bênção patriarcal, quando eu recebi essa bênção com 17 anos, lá dizia que eu seria um juiz em Israel. Lá dizia que eu ia casar com uma moça virgem, membro da igreja. Lá dizia que eu ia ter uma família. E aí eu ficava pensando, né? Juiz em Israel, o que é isso, né? 17 anos eu não sabia. A vida foi passando e eu aprendi que um juiz em Israel é todo líder que exerce as chaves para determinadas funções. Por exemplo, um bispo, ele é um juiz em Israel, porque ele recebe revelação não só para ele, mas para toda aquela tribo dele, para a ala dele. Um presidente de Estado é um juiz em Israel, um 70 é o juiz em Israel. E assim vai, né? E aí, com 27 anos, 26 ou 27 anos, eu fui chamado bispo, né? E eu comecei a praticar minha bênção patriarcal e entender, né, como aquilo ia funcionar na minha vida. Depois que eu terminei o chamado de bispo, eu fui chamado para ser o conselheiro na estaca. 2 anos depois, eu fui chamado para ser o presidente da estaca e fiquei lá até por 10 anos, né? Fui desobrigado. Um tempo depois, eu fui chamado bispo de novo e fiquei por mais 6 anos como bispo, né? E aí eu aprendi muito bem, nesses 21 anos, o que era ser um juiz em Israel. Eu estou vendo aqui a Márcia Soares, eu estou vendo aqui o Heleno, né? Sister Soares é a Márcia Soares? Não, né? Não, Cista Soares é Dória. Ah, sim. Sei que fosse Márcia Soares. Mas eu tenho aqui o Heleno e, enfim, para alguns desses, talvez eu tenha tido alguma revelação que tenha ajudado na vida deles, né? Para outros, simplesmente um líder. E depois dali, eu fui chamado presidente de missão, depois dali eu fui chamado 70, depois dali, como a Helena falou, fui para a presidência do CTM, todas exercendo chaves, né? O que é mais interessante disso? Que eu acho que nenhum desses líderes sabiam o que estava escrito na minha bênção patriarcal, que eu seria um juiz em Israel. E hoje, com todos esses anos de liderança, eu entendo que aquele patriarca que colocou na minha mão, a mão na minha cabeça, ele me deu um mapa, né? E eu só entendo que isso tudo aconteceu por uma questão que nós vamos ver mais lá na frente, que é a obediência, né? Muito bem. Eu entendo também que quando, por exemplo, o irmão, desculpa, eu não peguei o nome, mas o irmão que lê, tem a sua bênção patriarcal dentro da sua escritura, a irmã que lê depois de ler o livro de Mórmon, enfim, aqueles que conseguem manusear sua bênção patriarcal e vão entendendo o que já aconteceu, o que está acontecendo, ou o que vai acontecer que ali não está escrito, o Senhor revela, né? Porque a tua bênção patriarcal ela vai se tornar uma coisa constante na tua vida de orientação do Espírito, né? Porque quem revelou para o patriarca a sua bênção patriarcal foi o Espírito. Então, acho que ele tem lá no HD dele tudo que a Lidmar precisa para seguir na sua vida em relação à bênção patriarcal dela, né? E tudo aquilo que eu vou me orientando com o Senhor, que eu estou dando para ele de input? Senhor, eu abri aqui o meu link da bênção patriarcal. Se tiver alguma coisa mais, manda para mim, né? É como se eu tivesse num chat com ele. E o Espírito vai te dizendo. E se você vai fazendo, o que ele entende? Ele é um servo obediente. Pode dar mais, pode dar mais, pode dar mais, né? E com isso você vai trilhando a tua jornada, né? O teu mapa, né? Passando por aí, né? Fazendo essa lembrança para nós, eu vou voltar agora lá no livro de Mórmon, né? Eu vou levar vocês para 2º Nefe, no capítulo 5.
No capítulo 5, eles estão cumprindo a jornada deles, já atravessaram o deserto, chegaram à oportunidade de Nefe construir um barco, atravessaram aquele grande mar, aquelas grandes águas, tudo que eles passaram, tudo que Nefe passou naquela travessia, chegando quase à morte. Tiveram que abrir ali a rona para não se afogarem, porque ficou difícil na travessia. Depois as águas tranquilizaram, né? E foram vivendo uma vida mais tranquila. Não parece conosco, sabe? Quando vem uma turbulência na tua vida e assim, agora não vai dar, agora eu vou quebrar, né? E aí depois vem aquela paz, aquela mansidão, a gente abre ali a bênção patriarcal, abre o canal com o Senhor e volta tudo ao normal, né? Não é muito diferente. E quando ele chega lá, onde eles precisam chegar, no capítulo 5, diz assim no caput: os nefitas separam-se dos lamanitas, guardam a lei de Moisés, ou seja, os mandamentos, e constroem um templo. Por causa da sua incrudelidade, os lamanitas são afastados da presença do Senhor e tornam-se um flagelo para os nefitas. Nós estamos falando aqui 580 anos antes de Cristo. Não tinha bênção patriarcal lá. Ali a Rona foi o grande mapa da vida deles, né? E depois o Senhor deu para nós esse privilégio, né? Toda vez que eu vejo um patriarca, eu falo assim: patriarca, eu posso te dar um abraço? Pode, se eu quero roubar um pouco de espírito teu, patriarca, né? Porque esse homem, ele é uma fonte de inspiração toda vez que ele bota a mão na cabeça de uma pessoa e ele fala para aquela pessoa, né? Eu conversei com o patriarca há pouco tempo, eu fui 70 dele, ele era presidente, depois ele foi desobrigado e foi chamado patriarca há pouco tempo. Assim, patriarca, como é que foi a sua primeira bênção patriarcal? Né? Você estava muito tranquilo, foi difícil e tal? E ele disse: olha, Delguercio, a minha primeira bênção patriarcal foi para uma pessoa que eu fui presidente de destaque dela por 10 anos. E eu conhecia muito bem o que ela precisava, conhecia muito bem a família dela, a vida dela. Eu fui muito confiante para aquela minha primeira bênção. Aí ele falou que quando organizou tudo lá e tal, ele botou a mão na cabeça da irmã, e ele falou assim: Ana Belguerce, por uns 10 minutos não veio nada na minha cabeça. Eu não conseguia falar nada para aquela irmã. E eu conhecia a vida dela, né? Mas eu não conseguia falar, né? E naquele período eu fiz uma oração e pedi perdão ao Senhor, né? Porque quem estava querendo falar era o homem, não era o patriarca. Depois que eu pedi perdão ao Senhor numa oração mental, no meu coração, começou a vir as coisas na minha cabeça. E eu comecei a falar para aquela irmã, né? E quando eu terminei aquela bênção, eu fiquei preocupado de novo, porque a minha esposa fica comigo e ela vai gravando, né? E eu achei assim: puxa, eu não falei nem meia página para ela, né? Quando eu fui transcrever a bênção, eram 2 páginas e meia daquilo que eu não sabia o que eu estava falando, né? E depois aquela irmã me agradeceu e tal. Então eu sei o quão sagrado é um chamado de patriarca, né? De poder ter essa revelação para a gente. Bom, então voltando aqui, nós estamos falando de quando eles chegam, né? Eles saem do barco naquela terra prometida, e no versículo 5 diz assim: e aconteceu que o Senhor me advertiu para que eu, Nefe, me afastasse deles, os meus irmãos, e fugisse para o deserto com todos os que queriam seguir. Ou seja, você vai morrer se você continuar com eles, né? Procura um outro caminho. Procura se afastar dessa situação. Muitas vezes isso é preciso para nós, né? Com quem que eu estou andando, né? Essa pessoa vai me edificar? Eu vou edificar essa pessoa?
ou é só uma pedra de tropeço, né? Então, Nefe é que ouviu o sussurro do Espírito e ele seguiu. E ele diz no versículo 6, portanto, aconteceu que eu, Nefe, levei comigo a minha família. Então, era a condição sine qua non. Não dá para deixar a família para trás. Tem que puxar a família para onde você vai. Ela faz parte da sua bênção patriarcal, da sua vida, né? Nefe fez isso. E além da família, e José e Jacó, meus irmãos mais jovens, e também minhas irmãs, e todos os que queriam acompanhar. E todos os que quiseram acompanhar foram os que acreditavam na advertência e revelações de Deus, portanto, deram ouvidos às minhas palavras. E aí eu faço menção a esse grupo, né? Eu acho que esse grupo começou aqui com a Su, né? Foi isso, Su? A gente começou em 2019, era um grupo de amigos, conversando, só para bate-papo. Uhum. Então, eu imagino que teve gente que já seguiu na outra direção, tem gente que está chegando agora, tem gente Das que está primeiras pessoas que acompanhando, né? estavam aqui, só eu fiquei, das primeiras que ficaram no começo. Mas não significa que aqueles que não ficaram estão perdidos, né? Ah, com É mais certeza gente não. chegando para receber instrução. Aham. Então, então é isso. A gente está preso a pessoas e a grupos que vai nos ajudar, vai nos fortalecer. Nefe continua orientando aquele grupo que ele levou. E no versículo 10 assim: e esforçamo-nos por guardar os juízos e os estatutos e os mandamentos do Senhor em todas as coisas, de acordo com a lei de Moisés. Não temos mais essa lei de Moisés, mas o Senhor espera de nós um coração quebrantado e um espírito contrito, né? Muito mais simples para seguir nessa jornada, né? E o Senhor estava conosco, Ele está conosco também hoje, né? E prosperamos muito, porque planejamos, porque plantamos sementes e nossas colheitas foram novamente abundantes. E começava a criar rebanhos e manadas e animais de toda espécie. Hoje, talvez a gente não mora num lugar para criar rebanho, para fazer plantação, né, para ter animais de toda espécie, que vai gerar dinheiro e tal. Mas temos tantos outros recursos que podemos ser habilidosos, né? Que podemos trabalhar, que podemos planejar. E Nefe fez esse planejamento com o povo dele, né? Foi um líder excelente. Aqui, o que ele está ensinando para o povo? Autossuficiência, né? Capacidade de manter a sua família e manter outros, né? Esse povo progrediu muito. E no versículo 13 e diz: e aconteceu que começamos a prosperar muito e a multiplicarmos na terra, né? Então, faça uma reflexão, né? Eu vou contar para vocês como eu fiz na minha vida. Lembra, eu fui bispo aos 26 anos, né? Aconteceu uma coisa interessante comigo. Eu estou contando a minha experiência seguindo a orientação do Ade Ballard. Ade Ballard, quando eu estava no quadro 70, né? Quando eram 70 diários, a gente tinha reunião, ele cuidava do Brasil e periodicamente a gente tinha reunião com ele, Helder Godoy, enfim. E uma vez ele falou para nós: quando é que vocês vão contar as suas próprias experiências espirituais e deixar de contar as experiências de outros? Então, às vezes a gente pensa, se eu falar de mim mesmo, eu vou ser muito orgulhoso e tal. Mas não é. A sua experiência espiritual ela é muito válida para quem escuta, né? Porque é a sua. Você vai ensinar como você construiu aquela experiência, como você viveu aquela experiência. Então, naquela época, quando eu fui chamado bispo, a gente tinha o plano quinquenal.
né? Ou seja, o bispo tinha que falar para a igreja o que ele ia fazer nos 5 anos futuros, em termos de crescimento, em termos de metas, de mandar para missão, de crescimento financeiro e tal, tudo mais. Porque era uma outra época da igreja, né? Aí depois isso virou um plano trienal. Eu aprendi a fazer isso para a minha vida, né? Então, quando eu tinha 28 anos, o que eu quero ter e onde eu quero estar daqui a 3 anos, né? Estabelecia minhas metas e de ano em ano, 6 em 6 meses, eu ia ajustando a meta, ia completando, depois botava mais um ano, e a minha vida foi acontecendo, né? E um dos planos que eu fiz junto com a minha esposa, logo quando nós casamos, é que a gente ia trabalhar para nós mesmos até os 50 anos de idade. Dali para frente, nós serviríamos e dedicaríamos o nosso tempo ao Senhor, consagraríamos o nosso tempo. Trabalhamos muito, né? Tinha um plano de, depois de 50 anos, ter uma renda que não dependesse de eu trabalhar, e isso aconteceu. Mas nós só conseguimos nos libertar aos 53, quando o nosso filho mais novo casou e tal. E aos 53 anos a gente ia servir uma missão, né? A meta era servir uma missão de tempo. E aí fomos chamados para servir uma missão de tempo integral. Aí depois, vocês já sabem, né? Depois da missão de tempo integral, veio chamar de 70, e aí a gente está aí há 15 anos. Quando a gente terminar essa missão agora, a gente vai estar com 15 anos, com a plaquinha no peito, servindo missão, né? E então é isso. Esse prosperar depende do nosso planejamento. E o planejamento, eu tenho planejamento até hoje. Porque enquanto eu estiver vivo, eu tenho que planejar progresso, eu tenho que planejar como eu vou fazer. Muito bem. Então, fazer isso aqui do capítulo 13, versículo 13, e aconteceu que começamos a prosperar, faz parte do planejamento espiritual, a autossuficiência, a capacidade de poder ajudar alguém e ser um discípulo, né? Porque aí o Senhor vai te dar aquilo que tu precisa e o que tu tem a mais tu vai dar para outro. Seguindo, no 16, e diz assim: E eu, Nefe, construí um templo e construí-o conforme o modelo do templo de Salomão. Você vê como é que Nefe vai construindo as coisas, não para ele, mas para a igreja, para o povo, né? E ali começa a ter as ordenanças necessárias dentro de um templo, né? Só não tendo sido construído com tantas coisas preciosas, porque elas não existiam naquela terra. Portanto, não podia ser construído como o Templo de Salomão. O tipo de sua construção, porém, era igual ao do Templo de Salomão, e sua execução era consideravelmente esmerada. Quando vocês entram num templo, imagino que vocês eu não sei se todos estão aí na América, se tem muita gente aqui no Brasil, se onde você mora tem um templo perto, mas eu convido vocês, quando entrarem de novo no templo, observar quantas coisas preciosas tem lá dentro, feito de ouro, de prata, de porcelana, né? Na verdade, eu já fiz esse exercício, não tem nada que seja tão precioso quanto o ouro, como a prata, a não ser as coisas sagradas, a harmonia, a beleza, a limpeza, né? Tudo que tem no templo eu posso ter na minha casa. Eu posso ter uma casa harmoniosa, bem cuidada, bem pintada, né? E ali eu fazia da minha casa um altar para ajoelhar e orar, né? Enfim, eu estou falando da sessão 188, versículo 119 de Doutrina e Convênio, estabelecer uma casa de ordem, uma casa de oração, uma casa de fé, uma casa de jejum, uma casa de Deus, né? Então, eu posso ter um canto da minha casa como se fosse a parte do templo, né?
Então, foi isso que Inef fez, né? Continuando, ele diz: e aconteceu que Inef fez com que meu povo fosse industrioso e trabalhasse com as mãos, autossuficiência de novo. E aí, quem é o seu povo? Quem pode me responder essa? Quem é o seu povo? Meu povo, em primeiro lugar, eu acredito que seja a minha família, e depois vai se estendendo para a vizinhança, para a igreja, para as pessoas que a gente convive. Eu lembro que certa vez a gente participava de uma ala, e o meu marido e eu, a gente incentivava muito os jovens a estudarem. E quando a gente mudou de endereço, que a gente teve que sair de lá, eles perguntaram: e agora, quem vai mandar a gente estudar? Quem vai incentivar a gente a estudar, a gente progredir? E aquela ala, ela progrediu muito, os jovens, aquele grupo se formou. E a gente falou para eles: agora vocês vão ajudar os outros a se formarem também, a crescerem. E eles todos foram bem-sucedidos. E a sua família? Minha família também, meus filhos são formados, todos dois são casados. Tem agora da família deles. Mas eu acho que o primeiro lugar é a família. E depois vai multiplicando, né? Exatamente isso. Aquela família que Nefe levou com ele, né, tornou o povo dele. Lembra quem é a primeira pessoa que ele levou? A esposa, né? Depois os dois irmãos mais novos e depois quem quisesse seguir ele, né? Então, a autossuficiência, ela é importantíssima para o teu progresso, né? Para o teu desenvolvimento espiritual, para você ter condições de servir na igreja, de dedicar o teu tempo, o teu talento, a tua vida, né? Os versículos seguintes, ele vai falando da destruição dos irmãos dele, né? Que guardaram no coração um rancor, uma mágoa, uma raiva, né, do irmão, e eles tinham na mente só matar e guerrear, né? Então era o outro lado da moeda. No versículo 26, que diz: e aconteceu que eu, Nefe, consagrei Jacó e José como sacerdotes e mestres na terra de meu povo. Então, a consagração, ela é, acho que o último convênio, né, dos 5 que a gente faz no templo, né? Consagrar o nosso tempo, nossa vida, nosso talento ao Senhor. Então, lógico, a gente vive uma vida diferenciada dos apóstolos, né, dos 70, que são full-time, que consagram todo o tempo deles para a igreja. Mas se a gente consegue consagrar pelo menos 1 hora na semana de poder ir à igreja e tomar o sacramento, já é uma grande oferta que fazemos ao Salvador Jesus Cristo. Consagrar o tempo do sacramento, né? Nós temos alguns convênios, né, que a gente faz quando vem a esse mundo. Quais são os convênios, vocês sabem? Qual é a primeira coisa que acontece com a gente? Está fechado. Primeiro 19. convênio é a obediência, né? Não. Convênio do É o nascimento. Do batismo? É o nascimento. A gente não nasce de uma mãe, de um pai, né? Ali é uma ordenança. Se estou falando convênio, vamos falar de ordenança, né? Aí depois vem o nascimento espiritual, que é o batismo, né? A gente batizado e confirmado na igreja. Vamos considerar o batismo. Depois do batismo, os homens Sacerdócio. recebem isso. Em seguida, a gente participa do sacramento. A gente batiza, tem que voltar na igreja para tomar o sacramento. O homem já recebeu o sacerdócio,
E juntamente com as mulheres, a gente recebe as ordenanças do templo. Isso é a nossa investidura. E, por último, a gente faz o selamento. Esses 5 convênios é o que a gente vem fazendo nessa vida, né? Depois do selamento, a gente só precisa o quê? Perseverar até o fim. E aí a gente já tem a capacidade de voltar à presença de Deus, né? Então, para vocês que já fizeram todos esses convênios, eu queria perguntar para alguém: qual é o seu próximo convênio? Sacramento. O sacramento. É o convênio que a gente repete por nós mesmos toda semana. É aquilo que eu falei, né? Se eu consigo consagrar a reunião sacramental, indo à igreja e tomando sacramento todo domingo, eu estou renovando tudo isso aqui, todo esse leque. Estou falando para Jesus Cristo: olha, eu estou aqui, né? Eu vim aqui te agradecer pelo teu sacrifício, pela tua expiação, e eu vou continuar, tá bom? Agora, o que eu preciso de você, Pai Celestial, essa semana? Ouvir o sussurro do teu Espírito, porque é a promessa, né? Vamos ter o Espírito constantemente. E eu não abro mão disso, né? Senhor, fala comigo. Senhor, isso aqui. Senhor, eu quero isso aqui, né? E aí, semana que vem, eu estou lá no sacramento de novo. Muito bem. Com isso, a gente fecha no versículo 27, que é o objetivo de nós conversarmos hoje, que é, Nefe falou, e aconteceu que vivemos segundo o padrão da felicidade. Não significa que eles não tiveram problemas, né? Mas eles viveram a família, o templo, a consagração, a prosperidade, a autossuficiência. Isso tudo somando levaram a eles ao padrão da felicidade, né? Então é isso que eu trago para vocês nessa noite, né? Essa reflexão. Nunca diga que não tem jeito, não vou conseguir, é ruim, né? O Senhor sempre vai nos abençoar. Tem uma frase que diz assim: a reclamação é o adubo da miséria. Me ajuda, amor? A reclamação é o adubo da miséria e a gratidão, a minha ajuda, minha esposa também lembrando aqui, a reclamação é o adubo da miséria e a gratidão é o combustível da felicidade, né? Pratiquem isso, né? E eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. E a gente pode abrir agora Amém. Bem, Amém. Amém. para a reflexão, perguntas. Amém. Gente, quem quiser fazer um comentário, uma pergunta, eu vi que o Heleno acho que queria falar alguma coisa já, que já estava todo animado. Hum. Levanta a mãozinha para a gente começar as nossas perguntas. Vamos aproveitar e lembrando que a gente vai ficar aqui até no máximo 22h30, né? O máximo até as 10h30. Presidente, enquanto as pessoas pensam nas perguntas ou comentários, eu tenho pensado muito, faz muito tempo que eu não leio a minha bênção patriarcal. E eu lhe explico por quê. Fubecagem, não. Deixa eu falar. Eu lhe explico por quê. Toda vez que eu penso assim, eu preciso ler a minha bênção patriarcal, eu preciso saber onde é que minha bênção patriarcal. Quando eu digo muito tempo, deve estar com 5 meses, mais ou menos. E aí eu penso assim, eu consigo dizer a minha bênção patriarcal porque eu tenho a bênção patriarcal decorada, né? E pelo fato de eu ter a minha bênção patriarcal decorada, eu caio nesse erro. E o senhor falou hoje uma coisa muito interessante, né? Que à medida que a gente vai lendo pensamentos ou coisas vão vindo à nossa mente. E eu caio constantemente nesse erro.
de, às vezes, eu mesmo repetir as palavras da minha bênção patriarcal e dizer, eu já sei exatamente onde tem cada vírgula da minha bênção patriarcal, porque eu já li muitas vezes. E com o tempo, parece que virou só um papel, porque você já sabe exatamente qual é a parte. E aí, na minha mente, às vezes, o lado racional, às vezes, pensa, quando eu pego a minha bênção patriarcal, bem, eu vou pular essa primeira parte, porque essa primeira parte está falando, essa parte que vai estar falando das minhas tribos, essa aqui vai estar falando das promessas, essa parte aqui vai falando. E eu tenho caído muito nesse erro. Comentários, Quando ideias. você, é a mesma coisa ler as escrituras, né? Quando você lê uma frase, o que que essa frase hoje significa para a minha vida agora, né? Porque você sabe o que está lá. Mas agora faz essa reflexão. Isso aqui foi dito para mim há 30 anos atrás. Mas hoje, isso aqui vai se cumprir como? Então, e eu fico pensando, eu acho que muitos de nós caímos no mesmo erro, não caímos, assim, de às vezes saber exatamente o que a bênção patriarcal fala, mas parece que já virou uma coisa tão automática. É uma armadilha, né? É a mesma coisa você abrir o mapa, olhar o mapa. E dizer, onde que eu estou nesse mapa aqui? Eu já cheguei, já voltei, eu estou no caminho certo, mas eu tenho um mapa, eu estou olhando o mapa. É o mapa da tua vida. Posso comentar algo? Muito bem. E Kleberzinho, gente, o Kleber quase não entra. Kleber, segura bem aí o teu comentário. A gente tem o Heleno, o José Cristiano, e depois a gente tem o Kleber, que não conseguiu levantar a mão. Segura bem aí, Heleno. Se ele quiser falar, tudo bem, não tem Olha aí, problema não. Kleber, como a Helena é bom. De boa. Posso então? Deixa eu abrir a câmera aqui. Rapaz, o Kleber hoje Oi? vai até abrir a câmera. Rapaz, parece jogador de Eu futebol. achei que era. É, Parece, não? eu tô aqui Jovem no quarto, comigo, ele foi jovem comigo. Foi por isso. eu Foi tô por aqui isso que no ele chegou quarto, aqui primeiro. tô estudando teclado aqui, tô no quarto, missão de aprender música, enfim, desenvolver dons, né? Mas eu quero compartilhar uma experiência que pode te ajudar bastante com relação à bênção patriarcal. É, talvez sair um pouco dessa rotina. Deixa eu virar a câmera aqui. Não sei se eu vou conseguir. Tem como virar a câmera? Cadê? Bom, ó, esse aqui é um material, eu mandei encadernado tudinho, aí tá escrito eu, ou seja, com o objetivo de me conhecer. Aí tem uma passagem que eu gosto muito do livro de Mormon, em que o Salvador fala assim: para isso eu vim ao mundo, ou seja, mostrando que ele conhecia a missão dele, o propósito dele. Eu falei, bom, eu preciso saber do meu propósito, né? O que que eu preciso fazer? E aí eu comecei a pegar a bênção patriarcal e olha só o que eu faço. Eu pego, faço a impressão, faço recortes dela, tá vendo? Aí eu coloco aqui uma frase e aí eu escrevo tudo que eu encontro na escritura e tudo que eu busco de conhecimento, tudo que eu acho com referência, que pode abrir meu campo de visão para aquela frase. E assim eu fui fazendo com toda a bênção patriarcal. Vou fazendo recorte de cada sentença e ali mesmo que sejam coisas óbvias, eu vou estudando e tentando decifrar coisas que estão ali. Serve para dois pontos. Um, aumentar o meu conhecimento de quem eu sou e qual a minha missão, qual o meu propósito. E dois, acredito que vai ser um documento que vai ajudar eu, tendo descendências, a conhecer um pouco mais sobre mim, sobre como eu pensava em relação à minha bênção patriarcal, né? Então vai servir como um material para eles estudarem também no futuro. Eu acho que seria uma boa coisa para você fazer. Obrigada, Kleber. Gente, Kleber também, quando fala. Obrigada, meu amigo. Mas Do você entendeu pessoal. a ideia? Não entendi. Você entendeu ali o princípio, a ideia ali de você pegar Não, cada frase da sua bênção patriarcal? Tá?
Não, Por entendi. exemplo, eu vou desde a primeira lá, né? O que eu ia dizer é, o que eu fazia antes, eu botava, eu já até compartilhei aqui no Bonde, né? Pegava minha bênção patriarcal e dividia entre promessas, bênçãos e tudo mais, e eu colocava aqui, né? Quando eu estava nos Estados Unidos, eu botava em português, né? Para as pessoas que estiverem do meu lado não. Então, eu sempre que eu abria, estava aqui partes escritas na minha bênção patriarcal, né? O problema, e eu agradeço, eu vou tentar do fundo do coração usar a tua ideia, começando a partir de amanhã, para ver se aumenta esse desejo. O problema é que às vezes a gente cai na mesmice de achar que a gente sabe tudo e a gente meio que parece que quando a gente não vê as coisas acontecendo, a gente aos poucos, é como o irmão falou, é uma armadilha, né? E obrigada, porque às vezes a gente tem que encontrar ideias alternativas como essa, Kleber. Eu vou buscando ali o significado, inclusive, das palavras, procuro um dicionário, qual é o significado dessa palavra, o contexto, a aplicação. Então, desde a primeira frase ali, quando o patriarca declara sua autoridade, eu vou lá e coloco patriarca. O que é um patriarca? Eu procuro estudar tudo sobre o patriarca, quem é, como age, sobre a autoridade do sacerdócio, procuro tudo. Então, até os detalhes das palavras, eu procuro buscar ali o significado, a minha compreensão. Então, assim, é um livro de estudo da minha bênção patriarcal. Muito bom. E isso é gratificante, é muito gostoso. Eu disse. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Olha, o pessoal gostou também, viu, Kleber? Amém. Presidente, eu gostaria de comentar alguma coisa antes da gente passar para a Helena? Não, eu fico feliz assim de. Quando eu preparei essa questão da bênção patriarcal, eu falei assim, eu acho que isso aqui é uma coisa tão corriqueira, né? Mas é uma coisa que todo mundo tem, mas nem todo mundo usa. E eu fico feliz de ver como vocês estão cuidando disso. Helena? Então, vou eu. Ah, primeiramente, dizer que é um privilégio poder estar aqui com o presidente Del Guerço. O presidente Del Guerço é uma pessoa que eu amo demais, a ele e a família dele, todinha, os filhos, os netos, né? A minha bênção patriarcal, vou falar um pouquinho da bênção, depois eu vou contar uma experiência minha com o presidente Del Guerço, né? A minha bênção patriarcal, eu leio ela, eu não tenho lido muito regularmente, mas normalmente eu leio, mas tem uns tempos aí que eu não tenho lido muito regularmente, não. E como a Surema, eu conheço bastante dela, mas o que eu acho interessante é que cada vez que eu leio, ainda que eu conheça, eu aprendo alguma coisa nova. E eu sempre acho muito interessante isso. Eu lembro que há alguns tempos atrás, eu aprendi tipo assim umas três coisas. Eu fui parar para ver como que ela fala para mim sobre saúde física, né? O quanto eu teria de saúde física. E aí eu paro assim, caramba, o Senhor ele me abençoa muito. E às vezes eu paro para refletir assim, eu não aproveitei a minha bênção como eu poderia ter aproveitado, né? Mas aí o presidente, no início da mensagem dele, ele falou sobre os líderes, né? E aí ele lembrou que certamente, como ele foi bispo, foi presidente de estaca, e, por exemplo, eu, no caso, estou aqui, ele até pensou que fosse a Márcia também, que foi, ele foi bispo dela, foi líder dela, né? Assim como o meu, e ele falou que muitas vezes nós podemos olhar apenas como né? Ou um líder, ou uma pessoa que realmente a gente pode aprender com ele, né? E eu costumo dizer que a cada líder que eu tenho, eu procuro aprender alguma coisa, nem que seja um pouquinho, seja com bispo, com presidente de estaca e tal. E hoje eu já há algum tempo já no sumo conselho, então sempre que eu tenho a oportunidade, eu cito alguma coisa que às vezes eu estou vendo acontecer e eu falo, não, normalmente, aí eu falo alguma coisa e eu digo, eu aprendi isso com fulano, aprendi isso com cicrano. E aí eu lembro, o presidente Del Guerço conhece, o presidente Campos sempre dizia assim, o Heleno fala isso. Eu falo, não, presidente Del Guerço, não, presidente Camargo, né? Esses dois são os que eu
aprendi, eu posso dizer, aprendi mais, né? Mas eu tenho uma experiência com o presidente Delguercio, certamente ele vai lembrar, com certeza ele não lembra de detalhes, mas da experiência ele lembra. Eu, eu era bem jovem, né? Jovem de casado na época, recém-casado, e eu trabalhava em uma universidade que tem aqui no Rio de Janeiro, aqui no bairro, né? E o presidente Delguercio um dia chegou dentro da universidade, me encontrou, e estava ele com o filho dele, o caçula, o Renatinho. E ele virou para mim e falou assim: Heleno, você precisa comprar um terreno para você se firmar aqui. E eu falei para ele assim: presidente, eu até tenho tentado, mas está muito caro. E ele virou e falou para mim assim: você já olhou esse que tem aqui atrás da universidade? Eu falei: eu olhei, presidente. E ele disse assim: eu falei: eu olhei, é muito caro, eu não tenho nem a metade do valor. E ele falou: vai lá, conversa com esses caras, que esses caras fazem qualquer negócio. E aí eu fui. E aí eu conversei com os caras. E eu gostei do terreno, e depois eu levei a minha esposa e ela gostou do terreno, e ficou uma coisa bem legal, né? E na hora de fechar o negócio, que foi ficando complicado, porque o dinheiro eu tinha que dar pelo menos a metade e parcelar a outra metade num valor X. E eu sei que eu fiz uma negociação lá, eu dei um valor X, eu tinha que dar mais, eu tinha que dar 430, eu tinha 280, eu dei 280, dei um cheque de 150 para 30 dias e fechei mais seis parcelas na época de 70, sendo que eu ganhava naquela época bruto 69 e eu fechei seis parcelas de 70. E nessa época eu estava no subconselho, e os membros do subconselho, como a estaca ela é separada, a gente iam dois membros do subconselho para limpar a sede da estaca a cada sábado. E eu fui para limpar no sábado, e era um sábado, super sábado. E eu cheguei lá, o meu bispo estava lá. E eu chamei ele e falei assim: bispo, quero falar contigo. Ele que foi. Aí eu falei para ele o que aconteceu. E eu acho que o meu bispo era mais doido que eu, né? Porque eu já fiz uma doideira daquela. E o meu bispo virou para mim e falou assim: você fez certo. Eu só quero o seguinte, que você pague o seu dízimo quando você receber. E depois que pagar o seu dízimo, se faltar para alguma coisa, você me procura. Então eu tinha que pagar 70 de prestação, o meu bruto de salário era 69 bruto. Então, e eu pagava aluguel, a minha filha era recém-nascida, tinha 1 ou 2 meses, né? E tinha que se alimentar, né? Mas eu ouvi os conselhos do meu líder, eu dobrei o joelho, é claro, também. Eu lembro que na época eu conversei com ela, minha ex-esposa, e a gente resolveu fechar aquilo. E eu sei que eu paguei a primeira prestação, eu paguei a segunda, eu paguei a terceira, e quando eu fui pagar a quarta, eu paguei a quarta, a quinta e a sexta. E eu não precisei de pedir ajuda na igreja. Então, aquilo para mim foi bem especial. E o Senhor abençoou aquele período exatamente para que aquilo fosse resolvido, né? Então, essa foi uma experiência que eu tive com ele. Tive outras, entendeu? Mas essa foi uma delas e que não tem como esquecer, né? E eu fiz realmente porque ele falou, vai lá e faz, e tal. E eu confiei no meu bispo. Eu falei, eu sei que ele é um homem inspirado pelo Senhor e que ele sabe o que ele está falando. E eu acreditei e o Senhor abençoou. O Senhor abençoou e a casa está lá até hoje, é onde meu filho mora. O presidente conhece bem. Eu chamo isso de loucura da pregação, né? É o que fala as escrituras. Sempre que eu tenho a oportunidade de contar isso, eu digo que o meu bispo era mais doido do que eu. Muito bem. Obrigada, Heleno. Cristiano, José Cristiano. Olá, boa noite a todos, tudo bem? Boa noite. Eu estava vendo aqui. Então, todo mundo está me escutando? Alto e bom som. Ótimo. Sim.
eu tava aqui ponderando um pouco sobre a bênção patriarcal, que iniciamos conversando sobre isso. Eu recebi a minha bênção patriarcal, eu tinha 18 anos, estava indo para a missão naquela época, isso foi em 91. E claro que eu li muitas vezes, e o interessante é que na minha bênção patriarcal, quando o patriarca colocou as mãos e começou a proferir a bênção patriarcal, tinha muitas coisas que foram ditas que eu queria muito ler, né? Eu fiquei ansioso para ler aquilo que foi dito. E para minha surpresa, quando eu recebi minha bênção patriarcal, exatamente aquilo que eu tinha escutado, algumas coisas, não tudo, mas algumas coisas que eu tinha escutado, não estava escrito. E eu fiquei um pouco confuso naquela época, e conversando com a liderança, eu aprendi que tinha coisas que realmente foi dita de espírito para espírito. Era algo que eu precisava saber, sem precisar estar escrito ali. Eu nunca esqueci isso. Já fazem 35 anos que eu recebi minha bênção patriarcal. Mas o que eu queria questionar aqui é o seguinte. É interessante a gente ter nossa bênção patriarcal, ler nossa bênção patriarcal e saber que ela seria um guia, é um mapa para nós termos o nosso padrão de felicidade. No entanto, muitas vezes no decorrer da vida, a gente faz algumas escolhas que fogem muito daquilo que está aconselhável ali na nossa bênção patriarcal, certo? Mas o meu questionamento diante de tudo isso aqui é o seguinte: quando a gente fala um pouco sobre padrão de felicidade, cada um tem um determinado sonho, meta, objetivo, né, de ter esse padrão de felicidade. Só que muitas vezes a gente vê isso como um filme romântico. Ou seja, a gente vê isso mais nos outros, e esse padrão de felicidade que nós acreditamos que merecemos, e de fato merecemos, muitas vezes isso ainda não aconteceu conosco. E a gente tem uma vida muito tumultuada, cheia de decepções, cheia de dores, cheia de desafios, cheia de muito sofrimento, né? Porque, infelizmente, a vida muitas vezes oferece isso. A minha pergunta aqui seria: como recomeçar uma vida diante de tantos desafios que a gente tem? Como continuar acreditando nesse tão sonhado padrão de felicidade, que muitas vezes a gente vê nos outros, mas nós não conseguimos alcançar. E de determinado momento a gente termina perdendo um pouco as esperanças, porque à medida em que a gente vai sofrendo, a gente começa a deixar de acreditar em algumas coisas. A gente não perde a nossa fé completamente, mas a gente deixa um pouco de acreditar que isso seria pra gente. É mais fácil para fulano, para ciclano, mas pra gente não acontece. Então, eu estou fazendo essa explicação aqui para que possamos ter uma noção. Como recomeçar e continuar acreditando nesse tal padrão de felicidade? Você Acho que está o presidente perguntando entendeu um pouco. Eu para estou mim? perguntando. Se o senhor puder responder, ficaria muito bom. Acho que todo mundo gostaria de escutar. Porque, assim, todos nós passamos por grandes desafios, mas nós continuamos a acreditar no padrão de felicidade. Só que muitas vezes esse padrão de felicidade não nos alcança, ou ainda não nos alcançou. Ou a gente acreditou tanto em receber esse tal padrão de felicidade e a gente termina não acontecendo da forma como nós gostaríamos ainda. Por exemplo, uma decepção emocional, ela machuca a pessoa durante muito tempo. E ela faz com que muitas vezes as pessoas deixem de acreditar que é merecedora desse padrão de felicidade. Nós ficamos felizes quando nossos amigos conseguem alcançar isso. Mas aí nós ficamos pensando: poxa, se eu estou pagando o meu dízimo, se eu estou obedecendo os mandamentos, se eu tenho uma recomendação para ir para o templo, se eu estou fazendo todas as coisas certinhas, por que eu ainda não sou feliz nesse ponto aqui? Então minha pergunta é: como recomeçar, presidente? Eu acho que a gente não precisa recomeçar, é dar seguimento. Primeiro é entender o teu padrão de felicidade é comparativo
um padrão de outro, né? Ah, ele tem uma casa própria, eu não tenho. Ah, ele tem um carro zero e eu não tenho. Só um exemplo, né? Mas como dar seguimento, né? Porque o que Nefe fez ali, ele buscou guardar os mandamentos, quando ele fala sobre a lei de Moisés, ele buscou a família e o povo dele, ele buscou a autossuficiência, ele buscou as ordenanças do templo. São coisas básicas para nós, membros da igreja, né? Então, primeiro é o meu vínculo com o meu Salvador, né? Como é que é a minha vida espiritual, né? Como é que é o meu chamado? Então, a gente consegue atingir um nível de discipulado quando a gente entende o caráter de Jesus Cristo. Eu não tenho que estar próximo de Jesus Cristo? Então, o que que Jesus Cristo faria se estivesse aqui no meu lugar, né? Então, eu penso o seguinte: pequenos atos cristãos, ele vai te qualificar para isso. Não dá para fazer atos grandes, mas pequenas coisas, né? Ligar para uma pessoa, como é que você está e tal, ministrar uma pessoa, ajudar um necessitado, cumprir com seus compromissos e é, olhar as coisas boas, né? O Senhor Jesus Cristo, ele diz, né? Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá, né? Para você buscar paz no mundo hoje, para as pessoas deprimidas, aflitas, isso é muito caro, né? Você vai gastar, por exemplo, com um terapeuta ou um psicólogo, num barato, uma consulta de R$ 250 para ela falar contigo 1 hora, né? Aí tu vai 4 vezes no mês, tu gastou R$ 1.000 para buscar a paz. Mas para tu buscar a paz no Salvador Jesus Cristo, tu pode fazer por muito menos e sem gastar nada. Quando você vai ao templo, né, e ali você vai fazer uma ordenança por alguém, vai conversar com o Senhor, vai agradecer, vai colocar a sua vida em ordem, o que tu precisa, o que tu já fez. São coisas pequenas, né, que vai te tornar grande, né? Agora, a felicidade que Nefe fala nas Escrituras, a gente não tem, a gente não é feliz para sempre, constantemente, né? A vida normal não te dá felicidade todo dia, toda hora, né? Você é feliz por um momento, mas o teu espírito está tranquilo todo dia, né? Você não está em conflito, você não está em guerra, você não está ofendendo ninguém, né? Essa é a felicidade, poder viver bem contigo mesmo, com a tua esposa, com teus filhos. Não sei se eu te respondi, mas Muito bem, obrigado. talvez, talvez alguém do grupo tenha uma outra Bom, percepção, né? se alguém quiser compartilhar um pouco seus pensamentos em relação a isso, seria interessante, porque existem cicatrizes na nossa vida, muitas vezes, diante de algumas decepções que nós passamos no decorrer do tempo, que às vezes é muito difícil de, de, de sarar, né? Mesmo a gente indo para o templo, mesmo a gente indo, mantendo a nossa fé, porque quando você mantém a nossa fé, isso vai fortalecer o teu espírito, e isso é muito bom, porque isso faz com que você, de uma certa forma, mantenha o controle espiritual das coisas. Mas nós estamos falando de coisas emocionais. As decepções emocionais, ela atinge direto e indiretamente, muitas vezes, o nosso comportamento espiritual. E Então, isso é um grande desafio. É por isso que eu pergunto, que a minha pergunta é como nós realmente, não como encontrar até nós sabemos, mas como a gente manter, talvez, a nossa motivação, né, pessoal, para poder recomeçar
Vou te a nossa responder. bússola Depois da eu posso fazer felicidade. um comentário, presidente, se for possível. Só um minutinho, deixa eu só responder a ele Responde ele, com um presidente. ensinamento. Lá em Alma 22, acho que 26 ou 27, quando o Amon estava já pregando o evangelho há 14 anos, e ele se sentiu deprimido, né? E ele queria desistir, ele estava precisando desistir. E o Espírito aparece a ele e fala para ele que ele deve ir para o meio do povo, os lamanitas, e trabalhar com o povo, né? Então, e foi assim que ele permaneceu na missão, foi assim que ele teve êxito, né? Muitas vezes a gente quer resolver o nosso próprio problema, a gente não consegue. Mas quando a gente sai para trabalhar, cuidando dos filhos de Deus no teu chamado, enfim, ajudando alguém, a gente vai curando essa questão interna nossa, né? Porque o rancor, a mágoa, a decepção, isso tudo faz parte de um trabalho de depressão, de ansiedade. E quando Jesus Cristo falou lá em João 4, né? Deixo-vos a minha paz vos dou, e não vou lá dou como o mundo a dá, porque para tu encontrar paz no mundo é caro, né? É difícil, mas no Senhor não. Então, esse é um processo, né? de, de limpeza. Mas, às vezes, a gente precisa do profissional, às vezes, a gente precisa do psicólogo, precisa do remédio para poder curar alguma coisa aqui dentro ou no coração. Eu entendo o que você está falando. Leva um tempo, né? É um processo, né? Presidente, muito obrigado, viu? Muito bem. Obrigado. Helena, Fazer um comentário eu vi que rapidinho, você presidente. disse que queria fazer um Fale. comentário. A gente teve duas ou três pessoas que levantaram a mão logo Ah, então depois tudo que bem. ele Não, é fez que a eu pensei que pergunta. fosse só em... E eu não sei se Não, tudo são. bem, pensei que Não, não, fosse só em cima da pergunta. não, era isso Valeu. não, era isso que eu ia te falar, que eu ia perguntar. Alguma dessas pessoas que ergueram a mão antes, ou logo depois, não a Lu ou a Vilma, eu vi que a Filomena, o Gustavo e o Kleber ergueram a mão. É relacionado à pergunta ou ao comentário do Cristiano? O do Gustavo é. Ao, Ah, então, o Gustavo. O do ao Gustavo. comentário e a pergunta. Não, só o comentário. Comentário em cima Comentário, Tá, agora a gente vai fazer só o comentário comentário dele. em cima do que o Cristiano falou. Então a gente tem o Heleno, o Gustavo e a Gustavo falou, Filomena. levantou antes. O Gustavo levantou E a a mão antes. Vilma, Isso, mas eu é em também. cima do que o Cristiano acabou de falar, não é pergunta, viu, gente? Muito bem. Gustavo, depois Helena. Sim. Tá, ok. Não, eu sou o último disso aí. Helena, o último, Eu pronto. só queria fazer um comentário seguinte. É, eu já ensinei em aula do instituto, seminário, escola dominical, esse padrão da felicidade, né? Que até a palavra era outra, e com essa nova versão que a igreja fez, né? No português do livro de Mormon, eles passaram para ficar igual ao inglês, usar esse termo, né? Padrão de felicidade, que antes no livro de Mormon em português tinha um outro termo, né? O que eu gostaria de falar? Eu acho assim, a gente tem que tomar cuidado, porque padrão é o modelo, não uma receita de bolo, né? E às vezes na igreja, o que eu vejo é que a gente quer colocar tudo como uma receita de bolo. Ou a gente quer achar que é todo mundo como se fosse uma linha de produção, igual garrafa de Coca-Cola. É a mesma garrafa, você joga a Coca-Cola lá dentro, ela vai ganhar a mesma forma, né? É, então eu falo, por exemplo, meu caso, né? Eu passei por um divórcio que eu não queria, né? Não vou ficar assim estendendo, porque né, eu não quero contar, não quero fazer um muro de lamentações aqui. Mas quando eu casei, eu tinha esse compromisso, assim, eu quero fazer o meu melhor, porque eu quero ter o casamento celestial, tudo que eu aprendi no instituto, nas aulas da igreja, eu vou dar o meu melhor, né? E eu tenho fé que se eu fizer o meu melhor, outra pessoa vai estar comigo e vai dar certo e aí foi tudo, né? As coisas foram acontecendo, coisas que não dependeram do meu arbítrio, coisas até do passado da pessoa que, né, não foi
algo que eu fiz, e apesar de todo o meu apoio, lágrimas, jejum, oração, tudo não deu, né? E eu pensei assim, eu vou estar com o Senhor, né? E, e eu lembro que eu estava no templo, e foi uma época que eu estava indo em caravanas consecutivas, né? Pedindo ao Senhor ajuda nesse momento, né? Para essa nova fase, seguir em frente. E pouco depois disso, eu fui diagnosticado com a depressão. E essa depressão foi piorando, né? Hoje eu estou bem, e graças à terapia, remédio, lógico, não vou descartar a questão espiritual, mas se não fosse remédio, terapia, psicólogo, eu talvez não estaria aqui hoje conversando com vocês. Então, o que eu falo assim, não existe receita de bolo, sabe? Eu lembro uma vez que eu morava no Rio, o bispo Lari falou assim, que toda vez que ele conversava com um casal que estava com problemas de relacionamento, ele fazia algumas perguntas, e ele via que o casal tinha problema em uma dessas coisas. Aí ele citou oração familiar, estudo das escrituras, noite familiar e acho que mais alguma. E ele falou que sempre a pessoa não estava conseguindo fazer algo disso. E ele associou isso ao problema no relacionamento. Hoje eu penso o seguinte: ninguém vive o evangelho 100%. É lógico que vai falhar alguma coisa. Você querer relacionar uma coisa com a outra, nem sempre aquele é o motivo. Casamento é complexo, a vida profissional é complexa, tudo na vida é complexo, a intimidade conjugal é complexa, para simplesmente, às vezes, a gente reduzir só em você não faz noite familiar, então é isso. Você não ora todo dia, ou sua oração não está sendo tão fervorosa, é isso, né? Não é receita de bolo. Bolo é infalível. Você coloca 2 ovos, açúcar, não sei mais o que, farinha, 2 xícaras de farinha. Se você seguir rigorosamente a receita, não falha, vai dar certo. No Evangelho não é assim, né? Nas Escrituras a gente está repleto de casos, enquanto José foi fiel né, e teve um fim mortal bonito, outro foi queimado porque, né, pregou arrependimento, outro sofreu, né? Então, assim, a vida de cada um é diferente, cada um tem seu histórico, né? Não dá para resumir, se você tem depressão é porque, né, você não está com o Salvador, ou você não está indo ao templo o suficiente, você não está orando. Eu acho que só causa um fardo, um peso, que não é o propósito do evangelho, né? Quando o casamento não dá, você fica assim, o que que faltou? Onde eu errei? Onde eu falhei? Né? Ou um filho que afasta da igreja, será que eu não fui um bom pai? Será que eu tinha que ter feito mais noite familiar? Às vezes não é essa a questão, né? Às vezes é isso. O evangelho não é uma receita de bolo, né? Existem princípios que são universais, que todos devem aplicar, mas os resultados, eles são diferentes. Então, só para terminar, uma coisa que eu gosto muito é na proclamação à família, né? Família, proclamação ao mundo, fala assim: a felicidade no casamento, né? Na família, algo assim, é mais fácil de ser obtida por meio dos princípios do evangelho. É mais provável. Quer dizer, não é uma garantia. Se você fizer a noite familiar, sua família vai dar certo, seu filho nunca vai afastar da igreja, você vai ter o carro que você quer, você vai, né? E senão a gente começa a se comparar e a gente começa a achar que a gente não está sendo fiel o suficiente. Às vezes não é essa a questão, né? Então é só esse comentário. Muito obrigada. Muito obrigada. Vilma, vamos agora, só lembrando o horário, gente, nós íamos terminar às 22h30, em 8 minutinhos. Como a gente não vai conseguir fazer esse apanhado em 8 minutinhos, eu gostaria que nós fôssemos bem precisos nas nossas perguntas e depois que o presidente sair, se a gente quiser continuar aqui conversando, né, ou se o presidente quiser ficar um pouquinho mais, assim, sintam-se à vontade. Vilma, agora para você fazer um comentário em cima do que o Cristiano falou, depois o Heleno, e aí a gente volta para as perguntas que a gente tem. Boa noite, gente. Obrigada. Bom, ao meu ver,
Eu acho que não existe um manualzinho para a gente seguir para encontrar a felicidade plena nesta terra. Não existe. Existem famílias muito ricas que passam por problemas, existem pessoas pobres, mas são pessoas muito felizes. Então, assim, eu, por exemplo, eu sempre fiz as coisas muito certinho, eu não sou perfeita, mas mesmo antes de ser membro, eu já guardava a lei da castidade, eu já tinha parado de beber, eu fazia as coisas bonitinho. Quando eu me tornei membro, eu imaginava que eu teria um casamento perfeito, que não ia ter problema. Sabe aquele conto de fadas que a gente muitas vezes cria? E eu achava que tudo seria perfeito se eu guardasse os mandamentos, se eu fizesse tudo que teria que ser, que teria que fazer, né? E aí, alguns anos atrás, a minha vida começou a ter vários problemas, um atrás do outro. Então, assim, eu tive problemas com membros, eu tive problema com o meu marido, nós tivemos enfrentando muitos problemas de saúde. Então, assim, eu parei e eu falei assim, tá, eu vou me afastar de muitas pessoas, me afastei, paguei um preço muito alto, mas, assim, chegou o um momento da minha vida que eu precisei acordar e pensar: vale a pena continuar? Vale a pena eu continuar fazendo tudo que tem que ser feito, como é ensinado? Porque eu estou fazendo tudo, não está dando certo. E aí eu comecei a jejuar. Eu lembro que eu jejuava muito, eu orava muito, eu chorava, eu clamava muito ao Pai Celestial, era jejum atrás de jejum. E eu não tinha nenhuma recomendação para ir ao templo. E eu estava digna de entrar e eu não tinha. E certo dia eu fui ao templo. E eu supliquei muito ao Pai Celestial naquele dia que eu precisava de forças, eu precisava me sentir mais feliz, tal, porque estava muito complicado. E aí eu tive a minha resposta no templo. E eu percebi que a minha felicidade dependia mesmo de conhecer mais Jesus Cristo. Eu comecei a estudar mais sobre Jesus Cristo, eu compreendi que a vida de Jesus Cristo não foi fácil. Jesus Cristo ele foi perseguido desde quando ele nasceu, gente. Jesus Cristo ele foi cuspido. Jesus Cristo no jardim de Getsemane, os apóstolos que tanto amava, que tanto defendia, não ficaram com ele no momento que ele mais precisava. Ele pediu ainda que ficasse com ele, eles não ficaram, eles dormiram. Ele desejou não tomar da taça, mas resolveu fazer a vontade do Pai. E eu lembro uma passagem que sempre eu vou me lembrar nos momentos assim de tristeza, de que eu precisava assim, sabe, de algo assim para me fortalecer. Eu tento lembrar de Jesus Cristo na cruz, naquele momento que ele pergunta ao Senhor, ao Pai Celestial, por que tinha desamparado, né? Então, assim, se você acha que a vida das pessoas são perfeitas, gente, ninguém tem uma vida perfeita. Ninguém. Não existe pessoa nesta terra que tem felicidade plena, ao meu ver. Talvez depois desta vida. Então, assim, eu tenho visto milagres na minha vida depois que eu me entreguei mesmo ao Senhor e comecei a ver mesmo a vida de Jesus Cristo. Então, todas as vezes eu me recordo de todas as coisas que eu aprendi sobre Jesus Cristo e aí vem o meu fortalecimento. Então, é cristiano, né? Cristiano, né, gente? É Isso. Cristiano o nome do rapaz? Isso. Isso. Então, Cristiano. José Cristiano. José Cristiano. Então, assim, meu amigo, só continue. Continue guardando os mandamentos, continue lendo sobre Jesus Cristo, lê sua bênção patriarcal, que se você não encontrar essa felicidade que você tanto quer nesta terra, que talvez nem encontre, né, gente? Ninguém sabe. Depois dessa vida você vai encontrar, porque Jesus Cristo, ele se tornou o Salvador, foi depois desta vida. Ele foi reconhecido como Salvador depois desta vida, né? Depois da sua ressurreição. Então é isso, eu acho que eu já falei demais. Que pena que o Obrigada, tempo está tão Vilma. pouquinho. É só com nada. Muito bem. Heleno, gente, vamos tentar ser bem Tá, brevezinhos por conta do horário.
Vou tentar ser bem rapidinho. Primeiro, eu gostaria só de citar uma escritura que eu gosto muito, que foi uma escritura que o Salvador falou para os apóstolos, e ele já estava prestes para ser preso, crucificado, aquilo tudo, e ele tinha servido aos apóstolos, e ele disse: No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Isso está em João 16:33. O que ele quis dizer é o seguinte, que fácil não ia ser. Quem acreditar que vai ser fácil, realmente não vai chegar a lugar nenhum, tá? O Gustavo citou um exemplo dele, de um divórcio, tá? Eu passei por um divórcio há quase 10 anos. Não, o divórcio não tem 10 anos, mas entre separação e divórcio eu tenho 10 anos. E de lá para cá eu ainda não casei de novo, né? E mas eu tenho uma coisa comigo, isso é meu pessoal, tá? Isso não tem nada a ver. Primeiro, eu acredito muito sim que se nós fizermos as coisas que o Senhor nos ensina, a margem de erro ela é menor. A correta é essa. Essa é uma coisa. Uma outra coisa, um outro pensamento que eu tenho é o seguinte, que numa separação, num divórcio, os dois sempre têm culpa. Pensamento meu, posso estar errado, tá? Mas eu pensei, os dois sempre têm culpa. Um pode ter mais, outro tem menos, mas os dois sempre têm. Eu não me eximo da minha culpa, tá? Então, essa é a segunda coisa. E por último, uma coisa que eu tenho muito comigo é o seguinte: a minha felicidade ela não depende do meu líder, ela não depende da minha família, dos meus filhos, dos meus netos, não depende da minha mãe, não depende da minha conta bancária, ela só depende de mim. Então, eu tomei uma decisão, já há muitos anos atrás, de que eu ia ser feliz, sempre. Então, eu procuro ser feliz. Agora, felicidade, gente, é claro, como o Senhor falou, no mundo tereis aflições. Não quer dizer que a gente vai ser sempre um mar de rosas. Não. Eu acredito que a gente entende como felicidade quando você tem mais coisas boas do que coisas ruins. Aí você pode dizer que você está vivendo felicidade. E eu costumo dizer que eu sou feliz, entendeu? É uma decisão minha. Eu escolhi ser feliz e vou ser feliz até o dia que o Senhor me levar. Casando de novo, não casando, não sei o que vai acontecer. Mas eu vou ser feliz, porque eu decidi ser feliz. Muito E quem bem. me conhece sabe que eu demonstro isso. Helena é do tipo que a gente diz quando está irritada. Esconde os dentes, Helena. Sempre com esse sorrisão. Quem era o próximo, gente? Desculpa, agora eu perdi a coisa. Eu acho que agora a gente vai na ordem normal. O Kleber queria fazer um comentário, era em cima da mesma coisa, não era, Kleber? Ou era a Filomena, não lembro mais. Correto, posso? Por favor, e depois a Filomena, e aí Eu a acho que outra. era. Ou é ao contrário, era a Filomena primeiro e depois o Kleber. Eu quero falar para os irmãos que tiveram problemas, depressão, esse tipo de coisa. Eu tive fibromialgia. Fibromialgia é uma doença psicossomática. Tudo que você viveu desde a infância, teu corpo vai acumulando e chega um momento que você para até de andar, se for possível. No meu caso, eu acordava com muitas dores que eu não conseguia levantar da cama. Eu tinha que levantar membro por membro para conseguir levantar de tanta dor que eu sentia no meu corpo, por tanto acúmulo de problemas que eu tive. E eu fazia fisioterapia, tomava medicação bem forte e tal, mas nunca resolvia como está agora. Tudo isso que vocês falaram sobre a igreja, sobre o templo, eu sirvo no templo toda quinta-feira e um sábado sim, outro não. E tento viver o máximo os mandamentos e participo, trabalho na primária também, nunca fiquei sem chamado na igreja, já tive até 3 chamados de uma vez, mas os problemas eles estavam aí. E não sei por que um dia eu decidi procurar uma terapia diferente, eu fui dançar. Fui para uma academia onde se faz dança rítmica. Dança rítmica são todos os ritmos. E
Eu hoje não tomo nenhum medicamento para dor. Eu não estou mais na fisioterapia por causa dessas dores que eu sentia, tá? E o Senhor tem me abençoado muito. Por quê? O que acontece? A dança, ela é uma terapia. Um dia desse eu estava ouvindo o médico falar que é uma das melhores terapias que existe para o ser humano, porque ela mexe com a tua cabeça, ela mexe com o teu corpo, e você se desestressa, você esquece daqueles problemas. E era essa dica que eu queria dar. Obrigada. Muito bem, o Kleber, depois a Lu, e aí a gente volta para o irmão Delguercio para as Só considerações. complementando, irmão. Uma vez num treinamento que um 70 veio dar aqui pra gente, ele falou sobre depressão, essas coisas, e ele perguntou, e quem não sabe dançar, não precisa saber, só tira um pé do chão e coloca o outro, não precisa saber, ninguém precisa saber o que o professor está fazendo ali, porque é ele que sabe realmente o que ele começou, a cabeça dele é que manda, mas a gente segue o que pode, e a gente consegue fazer alguma coisa. Isso para mim foi muito bom. E eu sempre lembro as pessoas disso. Muito bem, obrigada, Filomena. Kleber, você, depois a Lu, e aí a gente volta para o irmão Delguercio. Tá, vou ser bem breve aqui. Eu acho que eu estou no caminho certo, então, porque eu já vou para quase 50 anos e eu faço capoeira, dança, música, teatro, canto, faço de tudo. Mas eu quero só dar o meu testemunho. Tem algumas escrituras que eu gostaria de compartilhar, mas as pessoas já citaram nos comentários, então depois pode ser absorvido com maior cuidado, né? Mas eu quero então só apenas testificar sobre a expiação do Salvador. Na expiação do Salvador, a gente pode encontrar tudo que nós precisamos. A expiação do Salvador não é apenas para arrependimento e limpar os nossos pecados. Ela vai muito além de nossa compreensão, nossa capacidade humana de compreender até onde a expiação pode nos alcançar. O Salvador, ele desceu abaixo de todas as coisas. Ele foi sujeito a todas as coisas. E ele sabe exatamente como nos socorrer. Exatamente como nos socorrer em cada um dos pontos. No jardim do Getsemane, quando ele suou sangue por cada um dos poros. Como descrito nas Escrituras, gotas tão grandes que corriam até o chão. Ali, esmagado por cada uma das nossas experiências terrenas, ele passou, vivenciou cada uma de nossas dores, nossos traumas, nossas preocupações, nossos medos, nossos anseios. A expiação do Salvador é o bálsamo para todas as situações de nossa vida. E a gente pode encontrar nela o recomeço ou a continuidade de nossa vida. Então, uma coisa que eu faço bastante é procurar saber quem eu sou e qual o meu papel no plano de salvação. Saber que sou um filho especial do Pai Celestial, que as coisas materiais ou as coisas deste mundo não me importam. Claro que se eu as conquistar, ótimo, mas que elas não me importam. A importância é minha fidelidade aos convênios, aos mandamentos, minha obediência, porque eu sei que vamos ser recompensados por todas as coisas. Gosto de um discurso que me veio agora à mente, posso compartilhar o título e depois, se desejarem, podem estudar, de 2008, se eu não estiver equivocado, do elder Joseph B. Ritten, se eu não estiver enganado. Fala, independente do que acontecer, desfrute. Então ele fala sobre alguns tópicos que é sorrir, compreender o plano e principalmente, né, ter bom ânimo em todas as situações. É um discurso maravilhoso. Independente do que acontecer, desfrute. E é o que eu tenho como experiência da minha vida. Independente do que aconteça, eu procuro sorrir, demonstrar gratidão, saber o meu papel no plano, o que é esperado de mim e qual o meu propósito sagrado. Então, quando as coisas acontecem de ruim, como há pouco tempo bati o carro, que bateu no outro carro, que bateu no outro carro, eu falei, nossa, isso vai dar mais de 50 mil para arrumar, e eu, nossa, nesse momento não era adequado isso, mas tudo bem, sorria, eu estou sorrindo, estou levando a vida e estou dando o meu melhor, porque
eu sei que o Pai Celestial não nos desampara. Inclusive, nesse discurso, um dos tópicos é a lei da compensação, que é o que eu havia comentado, que o Pai Celestial não nos privará de nenhuma bênção e merecemos. E testifico isso em nome de Jesus Cristo, amor. Amém. Amém. Obrigada, Kleber. Lu, você faz a última pergunta e a gente volta para o irmão Delgécio para as nossas considerações finais. Ah, irmão, boa noite. O que você diria para uma pessoa que ficou muito tempo afastada e aí voltou há um certo tempo, mas a sensação que eu tenho é como se as coisas que poderiam se cumprir na minha bênção patriarcal aqui, como se passou o tempo. Eu tive as oportunidades, mas passaram porque eu estava me afastando, fiquei um bom tempo afastada e retornei há um certo tempo, mas parece que as oportunidades todas passaram. Só algumas, assim, que fala de continuar estudando, de fazer preparações, assim, para um futuro próximo difícil, né? Mas o restante, assim, é como se eu tenho um pouquinho daquilo que a Su falou, de saber a bênção patriarcal praticamente de cor, e aí por isso não estudo quase, caí na armadilha, como você falou. Mas também eu tenho um pouco de descrença, porque a sensação que eu tenho é de que já passou, né? Agora eu tenho 57 anos. Quando eu tirei minha bênção patriarcal, eu estava indo para a missão, né? Eu tinha 1 ano de membro. Isso há muitos anos atrás. E a sensação que eu tenho é de que não adianta mais fazer certas coisas esperando, porque o tempo passou, as oportunidades passaram e eu não aproveitei. O que você diria? Está perguntando para mim, não é isso? Sim, Você conhece alguma pessoa que tenha 80 anos? conheço. Alguém conhece alguma pessoa que tenha 85 anos? Sim. Minha mãe tem 83. Isso. Então, está dentro da família. Então, a vida tem um time, né? Você só tem que escolher ou olhar para trás ou olhar para frente, né? Você tem 57, com mais 30 anos, tu vai estar com 87, né? Tem gente, se estiver falando de casamento, tem gente que casa e só dura 7 anos. Tem gente que casa e dura 30, dura 50, né? Mas o que é importante é olhar para frente, estabelecer metas e seguir, minha querida, né? Abrir o coração, abrir a visão, né? E dançar. A vida tem que olhar para frente. Aqui na Terra, né? E quando a gente fala sobre o padrão de felicidade, a vida continua depois dessa vida aqui, né? Vai ser muito melhor, né? Então, aproveita o time. Entendi. Eu te respondo. É que eu fiquei meio descrente, assim, da minha bênção patriarcal, porque para mim é como se já passou, sabe? Mas então, quando nós começamos a nossa conversa aqui, eu falei que algumas bênçãos ali, se não acontecer nessa vida, vai acontecer na outra, né? A promessa não está no time da tua vida, né? Agora, por exemplo, as bênçãos que você poderia ter desfrutado no período que você se afastou, você não desfrutou. Você optou por não desfrutar, né? Mas essas bênçãos podem continuar? Podem. Você que determina. Então, olha para frente. Obrigada.
Muito bem. Presidente, com o senhor agora para as Então, considerações só para finais. concluir, o irmão Gustavo falou que o que nós conversamos aqui é um padrão, né? É, não é uma receita de bolo, né? Felicidade é uma coisa que, por exemplo, o que eu gosto, né? Receber pessoas, cozinhar para pessoas, fazer comida, ter. Mas tem gente que não gosta e ela é feliz de outra maneira, né? Então, é uma coisa muito pessoal, a felicidade. E às vezes, o que me deixa feliz não deixa minha esposa feliz. Então, eu tenho que buscar o equilíbrio, né? Eu tenho que fazer o que ela gosta, fazer o que eu gosto e buscar o equilíbrio. Então, não é o meu padrão de felicidade que vai tornar o padrão dela de completar o padrão dela de felicidade. Mas se existe uma troca, quando a gente não está sozinho, né? Mas tem um padrão, né? Não tem padrão de velocidade, não tem padrão de beleza, não tem. Enfim, mais ou menos isso que a gente tentou conversar hoje. Muito bem. Presidente, o senhor tem mais alguma outra coisa para acrescentar ou a gente já pode encerrar essa parte? Não, sou muito grato por ter falado com vocês, aprendi algumas coisas hoje ouvindo vocês, né? As escolhas, nós que determinamos as nossas escolhas em função do nosso livre-arbítrio, né? Enfim, é sempre um prazer saber que vocês estão juntos, estão tentando construir aquilo que ficou dilacerado, aquilo que não deu certo, mas pode dar certo, né? O Senhor, o plano de Deus é Moisés 1:39, proporcionar a imortalidade e a vida eterna ao homem, né? Em segundo Nefe, o Senhor fala que Adão caiu para que os homens existissem, e os homens existem para que tenham alegria. Então, o plano é que a gente seja alegre, é que a gente seja feliz. Divida com ele os problemas, joga na mão dele e vai ser feliz, né? Não deu para acontecer agora, vai acontecer lá na frente, né? Não foi com essa, vai ser com outra, vai ser com outro, né? A gente não pode desistir. É isso. Su, muito obrigado pela oportunidade, né? Gente, muito obrigada, presidente. Obrigada, Heleno, por ter feito de novo esse contato com o irmão Delguesso, que tem sido sempre maravilhoso com a gente. Gente, só para terminar, né?